A salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Esta talvez seja a mais importante pergunta em toda a teologia cristã. Esta pergunta motivou a Reforma. A separação entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica. Nesta pergunta está a diferença crucial entre o cristianismo bíblico e a maioria dos cultos cristãos. A salvação se dá somente pela fé, ou pela fé mais as obras? Sou salvo apenas por crer em Jesus, ou tenho que crer em Jesus e fazer certas coisas? A questão da fé somente, ou fé mais as obras, se faz difícil por causa de algumas passagens bíblicas de difícil correlação. Compare Romanos 3:28, 5:1 e Gálatas 3:24 com Tiago 2:24. Veremos. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E Tiago 2:24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Há quem veja uma diferença entre Paulo, a salvação é somente pela fé, e Tiago, a salvação é pela fé mais as obras. Na verdade, Paulo e Tiago, de maneira alguma, discordam entre si. O único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito da relação entre fé e obras. Paulo, dogmaticamente, diz que a justificação se dá somente pela fé, em Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Enquanto Tiago aparentemente está dizendo que a justificação é pela fé mais as obras. Este aparente problema é resolvido ao examinarmos com precisão sobre o que discorre Tiago. Tiago está negando a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir quaisquer boas obras. Tiago 2, 17 ao 18. Mas assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está enfatizando o argumento de que a fé genuína em Cristo produzirá uma vida transformada e boas obras. Tiago 2, do 20 ao 26. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago não está dizendo que a justificação se dá pela fé, mas as obras, mas ao invés disso diz que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé produzirá boas obras em sua vida. Se uma pessoa afirma ser crente, mas não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem fé genuína em Cristo. Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E o 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Paulo escreve o mesmo. O bom fruto que os crentes devem produzir em suas vidas
é citado em Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Logo depois de nos dizer que somos salvos pela fé, não por obras. Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo nos informa que fomos criados para as boas obras. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo espera tanto de uma vida transformada quanto Tiago. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Tiago e Paulo não discordam em seus ensinamentos sobre a salvação. Eles abordam o mesmo assunto sob diferentes prismas. Paulo simplesmente enfatizou que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago enfatizou o fato de que a fé em Cristo produz boas obras.